para que Deus me colocou nesse lugar. Em Marcos, capítulo 16, nós vamos estar lendo lá em Marcos, capítulo 16, Jesus, ele agora está voltando para sua casa. Nós adoramos com esse hino, né, de que nós não somos daqui, para casa nós vamos voltar. Jesus, ele voltou para sua casa, ele não era daqui, mas ele veio para cá. E ao ele vir, ele nos libertou de um jugo que nós não conseguimos libertar sozinhos, que é se desprender de tudo aquilo que nos escraviza. As coisas erradas, da mentira, do engano, sabe? Tudo aquilo que nos afastava de Deus. Então, ele veio e nos ligou, nos trouxe novamente a Deus. Só que Jesus não era daqui. Jesus, ele veio, mas ele sempre foi do céu. Jesus sempre morou no céu, sempre esteve no céu. E ele teve uma missão na terra que durou 33 anos. Esses 33 anos que Jesus permaneceu entre nós, então ele nos ensinou, ele nos abençoou e ele nos instruiu como devemos viver e o que devemos fazer. Em Marcos capítulo 16, do versículo 15 em diante, Jesus agora já tinha terminado seu ministério, já tinha ressuscitado, e Jesus já tinha permanecido por volta de 40 dias, fazendo milagres. Jesus estava orando, Jesus estava agora mostrando que ele era eterno, e ele é Deus. E então ele volta para o céu. Mas antes dele voltar para a sua casa, antes dele voltar para o seu palácio real, na dimensão celeste, ele nos instrui. E ele fala assim, Marcos capítulo 16, nós vamos estar lendo do versículo 16 até de 15 em diante. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então os discípulos partiram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio dos sinais que lhe acompanhavam. Então aqui está um relato de que Jesus nos dá uma missão. Ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai. Jesus falou em João capítulo 14, ele fala assim, olha, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar eu vou voltar. E o pessoal, né, os discípulos, as pessoas, elas perguntavam, qual o caminho da casa? Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Então Jesus, ele começa agora a nos instruir a fazermos algo. A igreja não está na terra, irmãos, para ser o que muitos pensam que ela é. A igreja não está na terra para ficar se envolvendo com as coisas deste mundo e se afastando cada vez mais de Deus. A igreja está na terra com um propósito. Qual é o propósito? De anunciar para todas as pessoas o reino de Deus, de anunciar as bem-aventuranças de Jesus. A igreja
foi colocada aqui, está aqui, para anunciar a bondade de Deus, para levar o amor de Deus. É por isso que eu e você estamos aqui. Mas como assim? Então Jesus, se você pegar lá Lucas, capítulo 10, se você for ver o versículo 19, Jesus fala assim, olha, eu vou dar autoridade, eu vos dou autoridade e poder para pisardes serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus, meus irmãos, Jesus, ele nos dá uma autoridade. Jesus nos dá poder. Mas não esse poder que o mundo conhece. Não esse poder que o mundo busca. Jesus nos dá poder sobre os espíritos malignos que dominam e escravizam as pessoas. Meus irmãos, nós olhamos e percebemos que há uma maldade muito grande. Você já percebeu? Você fala assim, mas é injusto o que está acontecendo. Pessoas às vezes não cometem crime e vão presas porque apenas falaram sua opinião. Aí você fala, isso é injusto. Aí, essas pessoas que cometem essas injustiças, se você não sabe, são pessoas que estão sob o domínio do mal. Pessoas que estão sob o domínio de espíritos malignos que estão influenciando o comportamento deles. E Jesus fala assim, agora vocês vão ter poder para orar e libertar essas pessoas. Se nós queremos uma cidade justa, nós temos que ter uma família justa. Se nós queremos uma sociedade abençoada, nós temos que ser abençoados. Não adianta eu orar para a cidade ser abençoada, não adianta eu orar para que o prefeito seja um homem honesto, para que o governador seja um homem honesto, para que o presidente seja um homem honesto, se eu não for honesto. Vocês estão entendendo? Eu preciso ser honesto para querer que as pessoas sejam honestas. Eu preciso ser uma pessoa boa para querer que as pessoas sejam boas. Então nós precisamos amar as pessoas e entender que não lutamos contra elas, mas sim contra os principados e os dominadores que existem nas regiões celestes. O apóstolo Paulo escreve, orientando-nos através da carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra esses espíritos que dominam a vida do homem. E Jesus agora nos deixou aqui com uma finalidade, de sermos pessoas diferentes, de sermos pessoas que mudem a história através da minha vida, através da tua vida, através do teu comportamento. Meus irmãos, eu não tenho que me preocupar se o outro vai ser uma pessoa honesta ou desonesta. Eu tenho que primeiro me preocupar se eu vou ser honesto. Eu tenho que me preocupar se a minha casa está em ordem. Se a minha vida está em ordem. Se a minha vida está no altar do Senhor. Se a minha vida está adorando ao Senhor. E Jesus, então, ele fala, olha, eu estou voltando para casa. Jesus estava voltando para o céu. Jesus estava ali dando as últimas instruções para a amada igreja, que estava ali na presença dos discípulos, que estavam sendo representados ali, e não eram só os discípulos, mas tinha em torno de umas 400 pessoas que tinham visto Jesus ressuscitado. E Jesus fala agora para eles, olha, agora vocês têm uma responsabilidade. E essa responsabilidade eles cumpriram perfeitamente.
e essa responsabilidade passa agora para a sequência, a igreja que ficou aqui. Qual que é essa responsabilidade? Jesus falou, agora vocês vão saírem daqui, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão anunciar a bondade de Deus. E eu vou dar autoridade para vocês. E vai ter sinais que vão seguir vocês. Jesus agora coloca sinais para que você entenda que Ele está nos acompanhando. Quais são os sinais que acompanhariam aqueles que crerem em Deus? Eles expulsariam os demônios. Eu glorifico a Deus, irmãos. Eu glorifico ao Senhor, porque esse sinal tem acompanhado a amada igreja do Senhor Jesus. Nós temos visto pessoas atormentadas, pessoas que não conseguem às vezes dormir. Se for o caso que você estiver passando por essa dificuldade, eu quero dizer que Jesus, Ele pode te libertar. Se você não tiver forças para isso e quiser compartilhar conosco, estamos aqui para lhe auxiliar, nós vamos orar. E eu creio que esse sinal vai acompanhar você que crê. Quais sinais mais iriam acompanhar, amada igreja? Além da libertação dos espíritos malignos, as pessoas iam se regozijar, iam se alegrar, iam falar também novas línguas, iam falar outras línguas. Que línguas são essas? As línguas do céu, língua que edifica o seu espírito, língua que edifica a tua alma, o teu espírito, quando você ora e fala com Deus nessas línguas. É outro sinal que iria acompanhar a igreja. Outro sinal que vai acompanhar e vai estar conosco é que quando as pessoas estivessem enfermas, nós iríamos impor nossas mãos e as pessoas iriam ser curadas. Meus irmãos, a igreja de Jesus, eu e você, nós temos essa missão de orar pelos enfermos, de orar pelas pessoas doentes. E olha o que Deus fala: eu vos dou autoridade para quando vocês imporem as mãos, a pessoa ser curada. Eu quero dizer que nós temos presenciado esses sinais. Há algum tempo atrás, veio aqui uma pessoa, uma serva de Deus, e ela estava com um problema muito sério na garganta e a sua voz havia sumido. Então uma das irmãs falou: vamos até lá, que eu creio que eles vão orarem, e eu creio na cura. E essa pessoa veio até nós oramos, ungimos sua garganta, profetizamos ali a cura, ministramos a cura sobre aquela enfermidade, e essa pessoa, ela residia em uma outra cidade, e ela não foi curada instantaneamente, naquele momento, para que nós pudéssemos visualizar, mas ela foi tocada pelo poder da oração, e com o poder da oração, o Senhor foi trabalhando, e ao retornar para sua casa, qual foi a surpresa? No trajeto voltando, ela foi curada, e de repente ela começa a falar. Aí ela fala para a irmã que está ao lado: você está percebendo algo? Olha, a sua voz começou a sair. Ela começou a falar e a voz dela começou a sair, e naquele momento ela começou a glorificar a Deus, porque o poder de Deus estava agindo. Lembra que Jesus falou com 10 leprosos? Os leprosos estavam ali, foram até Jesus, pediram para que Jesus pudesse curar eles,
E Jesus então fala para eles: vão e se apresentem ao sumo sacerdote, se apresentem ao sacerdote e cumpra aquilo que a lei diz através de Moisés da purificação do leproso quando ele era curado. Mas preste atenção, na hora que Jesus falou, vão e se apresentem ao sacerdote, nenhum tinha sido curado ainda. Mas Jesus falou, podem ir e se apresentar. E conforme eles foram, conforme eles obedeceram a palavra, eles foram caminhando, e no trajeto até chegar ao sumo sacerdote no templo, o que aconteceu? Eles foram curados. E assim acontece, e é essa a missão nossa, é essa a minha função, é essa a tua função, irmão, essa a tua função, irmã, essa a tua função. Se você que está ouvindo, que está assistindo esse momento, essa palavra, e não entendeu qual é a sua missão, eu quero dizer que a sua missão é levar a palavra de fé. E a cura vai acompanhar aqueles que crerem. Se você não crê, não vai haver cura. Então a palavra do Senhor fala que aqueles que crerem seriam curados, e vai ser o sinal que Jesus está conosco. Aqueles discípulos, diz a palavra do Senhor, que Jesus voltou para o céu, e Jesus agora está sentado à destra de Deus, à direita de Deus, e Jesus está nos auxiliando através do Espírito Santo. E a palavra nos declara que todos eles foram curando as pessoas, e o Espírito Santo foi abençoando, e Deus foi confirmando as curas. Deus foi confirmando a libertação. Às vezes, irmãos, nós ficamos lutando, nós ficamos querendo que a vida seja abençoada, mas nós não estamos fazendo aquilo para o qual nós temos sido chamados. Você foi salvo, mas não foi salvo só para ter a salvação. Agora você é salvo e está aqui ainda neste mundo. Então você precisa exercer o poder que há em você. Você precisa exercer a autoridade de Cristo na tua vida. Você precisa entender que o que está acontecendo no mundo, você é mais que vencedor. Meus irmãos, vivemos tempos difíceis. Vai ficar mais difícil, porque ia ficar difícil e vai ficar difícil com o retorno de Cristo. Jesus está voltando para nos buscar. Mas quando a situação estiver difícil, sabe quem vai ser a luz? Sabe quem? Quem as pessoas vão procurarem para ter a esperança, para ter uma resposta de tudo que está acontecendo? Vai procurar você que tem a palavra de Deus. Ele vai nos procurar. Sabe por quê? Porque quando a situação ficar muito difícil, é através da palavra de Deus que nós vamos vencer. Jesus estava no deserto, ele estava pregando, e a situação ficou caótica, porque caiu, estava ficando de tarde, lá não tinha um tal, não tinha confiança, não tinha um supermercado, não tinha celular, lá não tinha sinal de internet, porque não existia. Jesus estava ali. E Jesus fala para os discípulos: precisamos alimentar essa multidão, porque já se finda o dia, e eles estão aqui sem comida, eles estão enfermos, alguns já foram curados, outros estavam querendo chegar perto de Jesus e contar para Jesus qual a sua dificuldade para ser curado, e Jesus ama todos. Então Jesus pega e fala assim: precisamos alimentar esse povo. Mas como alimentar esse povo sem ter condições, alimento suficiente? Meus irmãos, tinha um rapaz, que aquele rapaz era muito esperto. Ele assou uns peixinhos, ele pegou os 2 pães, pôs no seu embornal,
e falou, eu vou ver Jesus, mas eu vou levar. Só tinha ali os pãezinhos. Sabe, os 2 peixinhos, os 5 pãezinhos que ele levou para o lanche dele. Aí os discípulos falam, mestre, nós não podemos. Não temos como alimentar essa multidão. Mesmo se formos nas aldeias que ficam aqui mais próximas, como encontraríamos no mercado pães para alimentar essa multidão? Quando eu vejo isso, irmãos, eu fico meditando nessa palavra, e o Espírito Santo fala assim, está vendo, assim vai ser no dia que tiver a grande necessidade no mundo que vem vindo. Vai vir uma dificuldade muito grande no mundo, meus irmãos. E Jesus vai querer fazer, sabe o quê? Alimentar os seus, alimentar aqueles que estão perto dele. E então Jesus vai multiplicar nossos bens, Jesus vai multiplicar nossos alimentos, e nós vamos sermos ali, então nós vamos poder alimentar as pessoas. E Jesus, naquele momento de dificuldade, os discípulos falaram, mestre, eu encontrei aqui um rapaz, ele tem 2 peixinhos e 5 pães, mas não é nada para a multidão. Jesus falou, isso daí dá. Jesus só olhou para a casa do seu pai. Jesus então leva na presença do grande eu sou e fala, abençoe este pão. E aquele pão, meus irmãos, começa a multiplicar. Conforme as pessoas iam pegando e iam saindo mais. Alimentou toda a multidão. E eu creio que a igreja está nessa terra para mostrar esses milagres. E falar, olha, está vendo? Existe um Deus. E esse Deus é real. E você vai entender que ele é real quando você vê os milagres. Eu já tive a oportunidade de ver vários milagres de Jesus acompanhando nós aqui. Numa poda de uma árvore, num trabalhar, em um momento, em uma situação na estrada, às vezes envolvendo um veículo que quebra, nós temos visto a mão de Deus, nós temos visto Deus operando no nosso meio, nós temos sentido a presença dos anjos dele aqui no nosso meio. E hoje, eu quero deixar para você essa mensagem, seja um agente de autoridade do Senhor. Se você souber de alguém que está precisando, ore por ele, ministre a cura, fala do poder de Deus. Ah, mas eu vou orar, eu não tenho o dom da cura. Meus irmãos, Deus não falou que seria o dom da cura, Deus falou, vocês vão orar, e as pessoas vão ser curadas. Estes sinais seguiriam aos que crerem, irmãos. Não adianta você impor a mão e orar para o enfermo que não crê. Olha, Jesus tem o poder para te curar dessa dor. A pessoa fala, eu não acredito, eu preciso ir para o médico, eu acredito no remédio. Não adianta você orar. A palavra fala que é para os que crerem. Agora, se aquele amigo, se aquela pessoa estiver sofrendo e falar, eu creio, ore por mim, olha, me ajude. É para essas pessoas que você vai orar, é para essas pessoas que você vai impor a mão e você vai ver a cura dela vindo. São para aquelas pessoas que buscam, são para aquelas pessoas que acreditam, porque a palavra de Deus, em Marcos capítulo 16 fala, e aos que crerem, seguirão esses sinais. Amém? Vamos servir a ceia. Nós vamos estar servindo a ceia do Senhor agora. Nós vamos participar da ceia. Se você quiser participar da ceia, você pode, mas você tem que se examinar primeiro. Perguntar para você, entre você e o Senhor. Amém? Nós vamos estar agora servindo a ceia. E eu quero dizer que Deus é maravilhoso. Ele vai te abençoar. Você vai orar, você vai seguir, e Deus vai te guardar. Amém? Glória a Deus. Então vamos para a ceia do Senhor. Vamos estar.
Glória a Deus, amém? Mas pode ficar. Se você não tem problema, não tem problema, pode ficar. Amém? Glória a Deus. O que é a ceia? A ceia é um memorial, aonde nós cumprimos uma ordem de Jesus. E nessa ordem de Jesus, nós pensamos assim, nós fazemos em memória dele. Então, quando você pegar o pão para comer e o vinho para tomar, que é o cálice e o suco, você vai orar e vai pedir para Deus, Senhor, eu pequei, eu quero pedir perdão, o Senhor me perdoa e eu vou tomar a ceia. Se você achar que não deve, não tem problema. Você não está pecando porque você achou que não deve tomar a ceia, entendeu? Mas, se você analisar e achar que deva tomar, faça, porque é uma comunhão, amém? Vou pedir para a irmã Marisa estar distribuindo, então, assim, a ceia, o cálice, e eu vou distribuir o pão, amém? Glória a Deus, né? Naquela noite que Jesus foi traído, ele partiu o pão e serviu aos discípulos como eu fiz. E ele falou, olha, quando fazerem isso, fazer isso em memória de mim. Vamos pedir para Deus abençoar esse momento, para que Deus possa estar abençoando o pão. Senhor, a tua palavra revela que o teu corpo foi partido por amor a nós. Agora abençoe, Pai amado, este pão que nós vamos comer, que seja, Senhor Deus, abençoado pelo Senhor, no nome de Jesus. Assim, comemos do pão. Após o Senhor distribuir o pão, ele então pega um copo de vinho, o suco da uva, e fala assim, olha, este será o meu sangue, que vai ser derramado por amor a vós. Toda vez que fizerem isso, façais em memória de mim. Porque, meus irmãos, o sangue de Cristo, ele foi derramado naquela cruz por amor a nós. E que agora nós possamos lembrar desse grande amor. Senhor, abençoe este momento, Pai, este suco que representa o teu sangue, que ao tomarmos possamos, Senhor Deus, nunca esquecermos desse tão grande amor, e esse suco venha, Senhor Deus, estar nos abençoando, no nome de Jesus. Amém. Tomamos o suco. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Assim nosso culto está terminando. Toda vez que nós encerramos o nosso culto, nós agradecemos pela ceia e também pela comunhão. Eu vou trazer a bênção apostólica para você. Que o grande amor do nosso Deus, Pai, as doces e eternas consolações do Divino Espírito Santo, a graça redentora e salvadora do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, seja com todos, e a igreja diz, amém. Glória a Deus.